Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Primeiramente um excelente feriado para todo mundo. E graças ao último vídeo que eu fiz aqui, eu recebi muito feedback positivo, feedback até de pessoas que eu nem imaginava. Eu faço esses vídeos aqui realmente para passar algum tipo de conhecimento, algo que funcione para mim e que eu acho que pode acrescentar na vida de outras pessoas. E hoje eu vim falar outro assunto, né? Foi um assunto que quando eu comecei a mudar o meu mindset foi algo que me ajudou. Então, o que que eu fiz na época? Eu comecei a pesquisar a rotina de pessoas de sucesso, rotina das pessoas mais ricas do mundo, das pessoas milionárias, bilionárias, e comecei a tentar colocar dentro da minha rotina isso. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre hábitos de pessoas de sucesso. Hábitos de sucesso, na verdade, né? Então, a gente vê que a grande maioria das pessoas fazem a mesma coisa. Só muda algumas coisas na rotina, mas basicamente é a mesma coisa que essas pessoas fazem para obter sucesso. E eu vou falar aqui 5 coisas aqui que eu listei, que eu vejo que faz diferença para mim, que eu faço e que são hábitos que eu tirei dessas pessoas de sucesso assim que eu comecei a estudar um pouquinho sobre essas questões. O primeiro hábito que eu coloquei, o primeiro hábito que eu comecei a acrescentar na minha vida no começo foi a rotina de acordar cedo. E por que a questão de acordar cedo? Essa questão de acordar cedo ficou muito popular uns anos atrás, Clube das 5, Clube das 6. Chegou um tempo que a galera até começou a disputar quem acordava mais cedo. E a questão de acordar cedo, gente, não é simplesmente acordar cedo que você vai ter sucesso em alguma coisa. E sim, o que que você faz a partir do momento que você acorda. Acordar cedo significa que você consegue começar a produzir mais cedo e começa o seu dia com as tarefas antecipadas, vamos dizer assim, né? Então você antecipa muitas tarefas que você acha que no seu dia você não consegue fazer. Eu particularmente, eu treino pela manhã, eu faço meu cardio pela manhã, porque nos outros horários eu me ocupo muito. Então a partir das 9 horas da manhã, o meu dia começa a ser trabalho, 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 e eu fico sem tempo para fazer esse cardio. Então eu faço antes das 5 horas da manhã, antes das 6 na verdade, né? Às 5 horas da manhã é o horário que eu faço meu cardio em jejum pela manhã. E a leitura também é um momento que eu gosto de fazer pela manhã, pelo fato de que eu tenho menos conectividade com o aparelho celular, então eu não tenho pessoas me mandando mensagem, pelo fato de que está todo mundo dormindo. Então é um horário que eu preciso de concentração, a tarefa que eu preciso de concentração, e para isso eu sempre busco fazer antes, pela parte da manhã, no período antes das 6 horas da manhã também. Então hoje em dia eu acordo às 4h30 da manhã, e tenho a minha rotina que nos próximos vídeos eu vou falar como funciona a minha rotina. Mas essas coisas que eu faço antes das 6 horas da manhã são coisas que exigem de mim muita concentração. Então, como exigem muita concentração, é um horário que eu não tenho tantas distrações. Porque durante o dia a gente tem muitas distrações. Então, quando você vai para o trabalho, você tem distração. Quando você está em casa, você tem distração. Por quê? Porque a gente tem o aparelho celular que distrai a gente recebe uma mensagem, a gente vê uma notificação de um aplicativo, do Instagram e acaba distraindo a gente. Então, essas tarefas eu gosto de fazer no período da manhã. E acordar cedo é algo muito popular entre as pessoas bem-sucedidas. Então, Jeff Bezos, The Rock, Elon Musk nem falo porque o Elon Musk ele nem dorme, aquele cara parece, né? Mas pessoas de sucesso acordam mais cedo e têm rotinas bem bizarras. The Rock, na época que eu pesquisei, ele treinava 2 horas da manhã. Então, eles sempre fazem as tarefas, as prioridades no período da manhã, porque é um horário que eles não têm distrações realmente. Então, acordar cedo foi um dos primeiros hábitos que eu comecei a acrescentar na minha rotina, na época que eu comecei a mudar o meu mindset. E na época, realmente, eu coloquei essa questão de acordar cedo e não produzia tanto. Eu acordava, fazia uma leitura e para mim acabou, né? Fazia o meu cardio, que já tem um bom tempo que eu faço cardio pela manhã, e era só isso. Então, depois de um tempo que eu fui descobrindo que eu precisaria produzir coisas a partir daquele momento que eu estivesse de pé. E aquela coisa, gente, você acorda cedo, mas você também vai ter que dormir cedo. Então, é abdicar de uma das coisas, né? Então, não quer dizer que acordar cedo vai ser algo que vai te trazer sucesso, porque vai fazer diferença o que você faz a partir do momento que você acorda. E eu vou deixar aqui um vídeo para vocês verem, um trecho de um vídeo, na verdade, de uma entrevista com Kobe Bryant, que foi um cara assim que, infelizmente, eu não conheci na época que ele ainda era vivo, né? Então, não é um esporte que eu acompanhava, então eu não conhecia a história dele,
mas do ano passado pra cá eu conheci e virei fã total dele pela disciplina, pela obsessão dele, né? Então é um cara assim que os vídeos que eu vejo dele, da galera falando dele, é algo absurdo, né? Então eu vou deixar aqui um trecho pra vocês, até falando dessa parte de acordar cedo e como ele pensava e como ele dizia dessa questão de acordar cedo, o porquê que ele acordava tão cedo. Usually, I'm sleeping at 4 a.m. You're working out. So talk about that. Okay, so if your job is to try to be the best basketball player you can be, right? To do that, you have to practice, you have to train, right? You want to train as much as you can, as often as you can. So if you get up at 10 in the morning, train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for 2 hours, 12 to 2. You have to let your body recover. So you eat, recover, whatever. You get back out, you train, start training again at 6. Train from 6 to 8, right? And now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right? Those are 2 sessions, right? Now imagine you wake up at 3, you train at 4. You go 4 to 6, come home, breakfast, relax, blah, blah, blah. Now you're back at it again, 9 to 11, right? You relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4, right? And so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. And by year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up because they're 5 years behind. Right? So it makes sense to get up and start your day early because you can get more work in. Is that genetic? Or is that something you ingrained and trained yourself? No, it was Who just, taught you that? For me, it was just common sense. Like I can if I start earlier, I can train more hours, and I know the other guys aren't doing it because I know what their training schedule is, right? So I know if I do this consistently over time, the gap's just going to widen and widen and widen and widen and widen, and they won't be able to get that back. So to me, it was just common sense. I'm like thinking, how can I get an advantage? Oh, start earlier. Yeah, let's do that. When did you start doing that? Man, like high school. My first class in high school was 7:45. I used to get to the gym around 5 a.m. and I'd play before school. And then school would start. Who's playing with you at 5 a.m.? My coach. So my coach would show up and we'd do all these basketball drills. Right? So just you and your coach? Just me and my coach. And sometimes it would just be me and the janitor, and who's still there today. And then I play at lunchtime. That guy should get a medal. I hooked him up with a few things. But I play during lunch and then practice after, and then go home, do my schoolwork, and then watch a bunch of game film and games on TV and study film. A segunda parte eu já até comentei, né? O segundo hábito de sucesso é a leitura. Então, nada mais enriquecedor do que você ler. Você está buscando conhecimento de um assunto específico. Então, eu li muito assuntos sobre autodesenvolvimento, alta performance, porque era isso que eu queria desenvolver em mim. Quando eu comecei a investir, eu li livros sobre investimento. Então, tem livro para tudo. Então, se você quer desenvolver uma área da sua vida, não tem lugar melhor do que livros para você desenvolver, certo? Então, o livro foi algo que eu também acrescentei e era algo que eu não gostava, gente. Era algo que eu nunca gostei de fazer, era ler. Só que isso vai virando rotina, né? E vai virando hábito, na verdade, né? Então, um dos livros que me ajudou muito a acrescentar isso foi O Poder do Hábito, né? Que é você ver aquele loop do hábito lá que você aprende a fazer para fazer com que uma atividade vire um hábito depois de um certo tempo. O terceiro hábito é a questão de você definir metas, se organizar. Então, quando você se organiza, quando define metas, você tem clareza do caminho que você tem que percorrer para chegar naquele seu objetivo, você consegue caminhar mais fácil. Então, você destrincha aquilo ali, né? Você vai pegar e colocar aquilo ali dividido até você chegar no seu objetivo. Então, eu quero perder 10 quilos. Eu vou colocar lá 1 quilo por mês durante 10 meses. Então, para você não se cobrar tanto, pegar 10 quilos, se querer perder 10 quilos em um mês, você perder 1 quilo, 2 quilos, 3... Você vai dividindo aquelas metas em pequenas tarefas diárias que você vai estar fazendo. E isso serve para tudo na vida. E isso tem uma ferramenta muito interessante que eu também vou comentar com vocês em um próximo vídeo, que é a roda da vida, que é para você ver as áreas da sua vida
e colocar planos de ações para melhorar cada uma delas. Então você vai se enxergar onde você está e você vai fazer tarefas para melhorar cada área da sua vida. Então você vai metrificar várias coisas dentro de cada área da sua vida para que você tenha um balanceamento da sua vida. Então às vezes você está muito bem na sua área financeira, mas a sua área espiritual está ruim, a sua saúde está muito bem, mas o seu financeiro está muito ruim. Então a nossa vida ela tem que ser balanceada, certo? O quarto hábito não é nenhum hábito, mas é algo que você tem que ter, que é a autorresponsabilidade. Então autorresponsabilidade é algo que você tem que estar sabendo que tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Então, não, porque aconteceu isso, isso e aquilo, não. Tudo que acontece na sua vida é totalmente responsabilidade sua, você que deixa acontecer as coisas. Tem coisas que, logicamente, envolvem outras pessoas, mas para que tudo aconteça, você tem que permitir que aconteça. Então, se você não está feliz com a situação, você que permanece na situação, você que escolhe aquilo ali. Então, a autorresponsabilidade é algo que você tem que ter. Foi um livro que eu li, foi do Paulo Vieira na época, sobre autorresponsabilidade, que me ajudou bastante nessa questão. E aí eu lembro já do que eu falei já da leitura, né? Então, eu não tinha essa parte, eu não tinha autorresponsabilidade na época. Eu culpava todo mundo, menos eu, quando eu errava em alguma coisa. Então, tudo que acontecia de errado, eu arrumava culpado para as minhas coisas. E aí, a partir do momento que eu li o livro, eu comecei a ter autorresponsabilidade. Eu comecei a enxergar que tudo dependia de mim e tudo era responsabilidade somente minha dos meus resultados. E o quinto hábito que todos os grandes milionários, grandes bilionários, as pessoas de sucesso que a gente está falando, né, de rotina de pessoas de sucesso, é fazer o dinheiro delas trabalhar para elas. E como é que a gente faz isso? Investindo. Então, não era algo que eu tinha em mente na época, simplesmente eu comecei a poupar dinheiro quando eu comecei a me reeducar, né, começar a colocar um mindset diferente. Eu não tinha noção sobre bolsa de valores, eu não tinha noção sobre investimentos, simplesmente eu comecei a poupar o meu dinheiro. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver alguns vídeos sobre renda fixa, tesouro direto, que era o básico na época que era no ano de 2018, se eu não me engano. Então, era muito fraco essa questão de bolsa de valores ainda. Então, eu não tinha essa noção que eu tenho hoje de investimento. Então, o que você tem que fazer? Poupar dinheiro e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Educação financeira é algo que você precisa ter, senão você não vai conseguir chegar em patamar nenhum. Infelizmente, falando para vocês, você não consegue chegar em lugar nenhum se você não ser inteligente. Então, tem muita gente que tem ainda aquela questão de que trabalho duro, tem que trabalhar muito para ganhar muito, tem que trabalhar até certa idade para você conseguir uma aposentadoria. Trabalho duro, certo, você tem que trabalhar duro para os seus objetivos, sim. Só que você tem que ser inteligente nesse meio caminho também. Então, se você tem uma opção de pegar um dinheiro e colocar ele em um lugar que ele vai trabalhar para você, para que você vai deixar o dinheiro parado em outro lugar que não faz nada para você? Eu vou deixar o dinheiro na poupança porque é seguro. Seja um curioso, vai lá e tenha curiosidade de aprender sobre investimento, porque você vai entender que dentro de investimento também tem lugar que não tem risco, que você não pode perder o seu dinheiro e que paga muito mais do que uma poupança. Então, assim, às vezes é preguiça das pessoas de irem buscar uma certa informação. É preguiça, é medo, é questão de não querer fazer um investimento, e seja investimento num curso, seja investimento numa leitura, simplesmente para você destravar isso na sua cabeça de que não existe investimento que seja seguro. Existe sim investimento que é seguro, e isso já é provado aí por vários investidores. Um grande investidor aí, Warren Buffett, né, que é bilionário também. Então, o mercado de investimento ele só é ruim para quem é ganancioso, para quem quer virar a vida do dia para a noite. O cara quer ficar milionário em um ano, o cara quer pegar R$1.000 e transformar em 100 mil daqui a alguns dias. Então isso é algo que é muito difícil de acontecer. Pode acontecer numa possível chance aí bem baixa, mas pode. Mas se você pegar o seu dinheiro e souber trabalhar ele de forma certinha, você não tem risco de perder o seu dinheiro e você vai estar fazendo o seu dinheiro trabalhar por você. E isso durante anos, logicamente. Então, o tempo que você está aí falando que você vai trabalhar duro, que você vai guardar dinheiro, que você vai pegar e fazer isso e fazer aquilo, você pega e faz isso de forma inteligente. Você não precisa mudar o caminho, você só precisa pegar e potencializar isso que você já faz de uma forma que vai te render muito mais, certo? Então, essas são umas das dicas mais importantes aí para as pessoas de sucesso, para você que quer ter uma rotina melhor, para você que quer ter uma vida melhor, para você que quer ter resultados, quer ver resultados na sua vida.
Então, esses são 5 pontos aí que provavelmente você vai ter que inserir na sua vida, caso você não tenha nenhum deles. Você vai ter que inserir para que você consiga obter êxitos nas suas coisas, nos seus projetos, tirar os projetos do papel. A gente falou aqui de organizar e colocar metas. Então, pega o projeto que você tem no papel, que tem em mente, você já pensou algo que pode ser bom para você aí, e você coloca metas dentro disso. Você vai colocar o seu projeto no papel e você vai definir metas, objetivos e um tempo determinado para aquele projeto. Então tem que ser algo alcançável, né? Tem uma ferramenta de coach que se chama SMART, né? Que é você ser específico, mensurável, as outras siglas eu não lembro. Mas é você pegar uma coisa que seja alcançável. Eu vou pegar e eu quero ser milionário em um mês. É alcançável? Na sua realidade, você consegue isso? Se não consegue, não adianta colocar algo que não é alcançável. Então você tem que colocar algo que está dentro da sua realidade. Então, eu ganho R$1.000, eu quero ganhar 2.000 mês que vem. Seu trabalho te permite você aumentar o seu salário? Se você se esforçar mais, você ganha mais? Então é alcançável. Você vai bolar um plano para você conseguir dobrar o seu salário, vamos dizer assim. Eu quero perder mais peso do que eu já perdi. Então isso depende de você, é alcançável, você só vai precisar se esforçar mais também. Então isso é alcançável. Agora, coisas que não estão no seu controle, você não pode colocar como algo metrificável, certo? Espero ter ajudado vocês. Para quem curtiu aí, compartilha com as pessoas que vocês acham que também precisam escutar essas dicas, que precisam mudar um pouco do mindset. E a gente está no começo de 2022 ainda, tem muita coisa para acontecer. E eu tenho certeza que 2022 vai ser um dos anos mais fodas assim na vida de várias pessoas aí, beleza? Então é isso aí, galera, um abraço, tchau, tchau.